Porque ele me amou, amo, multiplico, oro e reparto. Vem aí, aguarde! Caros irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Salmos, capítulo 21, verso 5, diz assim: Grande lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobrevestiste. Quero orar com você. Pai, nós glorificamos, honramos, exaltamos o teu nome. Nós podemos imaginar o tamanho da tua glória, Deus. Claro que dentro dos nossos limites, da nossa pequenez, daquilo que nos é possível, mas mediante, ó Deus, a tua glória, nós nos rendemos aos teus pés, nos prostramos diante do Senhor como o Deus grandioso, o Deus majestoso, que governa sobre toda a terra. E ao Deus cheio de glória, Deus de glória eterna, nós honramos, nós louvamos. Pai, te pedimos nesta noite que nesses tempos, ó Deus, de tribulação, nesses tempos em que já o esgotamento, o cansaço, o abatimento quer bater a porta da nossa alma, nós vislumbremos a tua grandeza e reavivemos a esperança que há em nós mediante a tua glória, Pai. Faz-nos, ó Deus, perseverantes. Faz-nos, Pai, experientes. E faz-nos, ó Deus, cheios de esperança. Obrigado, Pai, pela salvação que temos em Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela justificação. Muito obrigado, Deus, pela tua graça que nos alcança. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a grandeza do Senhor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Eu quero ler com você nessa noite, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. É um texto que nos diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O contentamento que se pode alcançar com a justificação, com a salvação, com a graça que vem de Deus, coloca-nos num lugar de glória. Glorie-se, quando Paulo nos diz assim, gloriem-se, aqui no versículo 2, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Glorie-se quer dizer alegrar-se. Gloriar-se quer dizer alegrar-se. Alegrar-se com o que aconteceu. Quer dizer ficar plenamente satisfeito. Mas vai além de uma alegria. O que Jesus fez na cruz nos coloca num lugar de privilégio. Esse lugar de privilégio nos permite, e ele é de privilégio por isso, porque podemos vislumbrar a glória de Deus, sua grandeza, seu poder, em medida muito elevada. Quando nós paramos para refletir e pensar no que Deus fez por nós, na pessoa de Jesus, nos justificando, nos redimindo, nos salvando, nós podemos entender que estamos num lugar privilegiado.
nós somos expostos a um entendimento da abrangência da graça, da grandeza da graça. É como se a justificação, como Paulo nos diz aqui, quando nos alcança, nos transportasse de um lugar onde a percepção de Deus é limitada, é pequena, é simples, é generalizada, para um lugar, é como se nós fôssemos transportados para um lugar onde a nossa visão fosse ampliada, onde as nossas percepções alcançassem uma dimensão muito maior do que é a graça, do que é a justificação, do que Deus fez em nós, em Cristo. Nós somos tirados de um lugar de visão limitada para um lugar alto, onde temos uma visão ampla da magnitude do evento salvação e concomitantemente da glória de Deus. Quando nós vemos o tamanho da salvação, nós conseguimos ter um vislumbre da glória de Deus. E eu quero dizer para você, nesta noite, alegre-se por ser justificado. Contente-se e procure esse lugar para visualizar a grandeza de Deus que te foi revelada. Deus criou o homem e vai muito além. Ele o salva da perdição. Deus faz algo que aos nossos olhos é imenso, é grandioso. Era algo inconcebível para nós, impossível. Ele conjugou a existência de um ser perdido com a realidade de ser livre e salvo. Ele então criou um caminho para que o perdido pudesse voltar a ser livre e reconciliado com ele e ter paz com ele. Eu não quero que você me entenda mal, não quero pecar com o que eu vou dizer aqui. Mas eu vou me arriscar para a gente entender isso, para a gente perceber a grandeza disso. A engenharia de Deus aplicada na nossa salvação, toda a inteligência, toda a ação de Deus aplicada na nossa salvação, foi algo desafiador para o próprio Deus. É como se Deus se desafiasse a si mesmo, como se ele tivesse que dizer para si mesmo, eu posso. Apesar de todas as minhas exigências, de toda a minha santidade, de toda a minha pureza, de toda a minha soberania, apesar de toda a minha justiça e do tamanho da minha ira, eu posso, apesar da realidade eterna que está estabelecida, eu posso. Eu sou poderoso para salvar o pecador. Tamanha ofensa que nós causamos a Deus quando da rebelião do Éden. É como se Deus falasse assim com ele, eu sou poderoso para salvar o pecador, eu sou poderoso para reverter toda essa situação, sem comprometimento de qualquer um dos meus atributos eternos. Posso sim conciliar a minha ira, a minha indignação, a minha justiça e o meu amor com a transformação desse ser perdido, escravo do pecado, em um ser livre e salvo, sem cometer qualquer injustiça. Ocorre na eternidade uma harmonização de grandezas, que gera um movimento tão grande, tão inesperado, que os próprios seres espirituais criados por Deus não podem compreender o que aconteceu. Aqueles que no passado não experimentaram aqui nessa terra a salvação, mas anunciaram, me refiro aos profetas do Antigo Testamento, também não compreenderam plenamente. Pedro diz assim sobre eles e sobre os anjos: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo
enviado do céu, vos pregaram o evangelho, coisas que anjos anelam perscrutar. 1 Pedro 1,12. Paulo, aos Efésios, no capítulo 2, depois de afirmar de forma muito sublinhada a nossa condição de filhos da ira por natureza, ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, na eternidade nós estávamos mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Essa adversativa de Paulo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, nos mostra que ele, o Pai, e só ele, teria a riqueza necessária para harmonizar seus atributos e reverter a condição que estávamos sem qualquer prejuízo para a sua glória. Então, o que existia e ainda existe é uma condição de perdição irreversível. A nossa liberdade é perdida na eternidade. E o que acontece na eternidade não podemos reverter. Só Deus pode. Através de um ato muito grande e poderoso, para o qual parece que ele mesmo se desafia. O termo eternidade nos oferece essa sensação de como foi algo grande o que Deus fez para vir a existir salvação na realidade eterna de perdição. A nossa realidade eterna é de perdição e Deus, dentro dessa realidade, dentro da eternidade, promoveu salvação. Foi imenso o que Deus fez para que a paz viesse a ser algo possível entre Ele e nós. E esse texto de Romanos que lemos, ele tem que ser compreendido assim, porque ele fala da glória de Deus. Esse texto só pode ser compreendido a partir dessa consideração enfatizada da grandeza, da magnitude de Deus exposta no que ele fez por nós. A palavra glória, tão popularizada no jargão do evangeliquez, glória! Significa esplendor, brilho, magnificência, excelência, preeminência, dignidade, majestade. Significa algo que pertence a Deus. A majestade real que pertence a Ele como supremo governador. Majestade no sentido da perfeição absoluta da divindade. Mas tem também o sentido de se alegrar, contentar-se com profundidade, com intensidade, com aquilo que aconteceu de melhor. Os cristãos do primeiro século, para quem Paulo endereça a sua carta, principalmente na capital do Império, Roma, viviam um período de grande tribulação, muita apreensão, privações, pois era esperado deles que rendessem glória ao imperador. O homem que tinha a preeminência na hierarquia do Império Romano, ele intitulava-se Deus, era o César, título de autoridade maioral, e exigia de seus súditos reconhecimento da sua glória, tendo deles toda a devoção como o seu próprio Deus. A perseguição aos que não o reconhecessem como tal era violenta. A possibilidade de condenação à morte era muito vigente. Viver negando a glória ao imperador causava muita tribulação. Apesar de toda a discussão com relação ao judaísmo, a graça ao judaísmo, o interesse de Paulo era também trazer aos seus leitores uma razão para que eles resistissem a essa tribulação. Assim, o tamanho do que Deus fez, expresso na nossa justificação, era então algo suficientemente grande para fazê-los alegres e esperarem na glória de Deus. Inspirados, eles poderiam se alegrar nas tribulações. Inspirados na glória de Deus, inspirados na grandeza do que Deus fez para que fossem justificados e salvos, eles poderiam então se alegrar
nas tribulações. O tempo de tribulação é um tempo pedagógico. Ele expõe a glória de Deus, ele exige de nós vislumbre da glória de Deus. E Paulo desafia os seus leitores à esperança. Como se dissesse: vocês foram salvos da ira de Deus quando eram pecadores, quando estavam perdidos. Deus provou o seu amor quando não havia em vocês absolutamente nada para que ele causasse uma revolução lá na eternidade. Quanto mais agora que vocês fazem parte do seu reino. Vocês não têm nada a temer, mas alegrem-se na esperança da glória de Deus. O que ele fez só nos dá certeza de que ele salva. De que ele salva as nossas vidas. Portanto, ele nos revelou a sua glória. E nós nos alegramos na esperança que temos nessa grandeza de Deus. Quando passamos por tribulações, somos incentivados a perseverar diante da glória de Deus. Somos experimentados diante da glória de Deus. E a esperança na glória de Deus se renova em nós, cresce em nós. Podemos descansar na esperança da glória de Deus, que está em nós pela justificação e atuação do Espírito Santo. Afinal, se quando éramos pecadores, ele revolucionou a eternidade para nos justificar, quanto mais agora que somos seus filhos reconciliados, alegres pelo que ele fez por nós. Esse tempo que nós vivemos é um tempo de tribulação. Há um vírus que tem transtornado as nossas atividades, o nosso cotidiano. Há um abuso inescrupuloso da situação por Césares que querem a sua glória. Há uma crise econômica e social no país, além da política. Há uma profunda crise moral, ética e religiosa em nosso país. É padre levando dinheiro do povo, é pastora matando marido, é pastor preso por corrupção e licitação da saúde. Vivemos um tempo muito atribulado. Vai batendo um certo esgotamento. Estamos há 7 meses com tudo provisório. O cansaço vai batendo a nossa porta, querendo tomar conta, mas não se deixa bater. Não se deixa bater. A tribulação produz em nós perseverança. A perseverança nos torna experientes. E a experiência nos faz ver com maior clareza a glória de Deus e nos enche de mais esperança. É tempo de esperar. Mas também é tempo de esperançar. Esperançar na glória de Deus. Diante do que aconteceu na eternidade. Esse tempo de tribulação que vivemos é algo muito simples para Deus. Por isso persevere. Cresça e renove a cada dia a tua esperança, porque você é filho do Senhor da glória. Do Senhor da glória eterna. Essa reflexão explica bem a retórica paulina. Que diremos, pois, à vista destas coisas que estão acontecendo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É exatamente o que Paulo está falando. Se ele fez aquela revolução no céu, se ele nos salvou quando nós ainda éramos pecadores, quanto mais agora. Aquele que transformou a nossa eternidade, que cuidou de nós quando tudo estava perdido, logo, muito mais agora. Logo, muito mais agora, como fala aqui no versículo 9. Logo, muito mais agora. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Esperançar é ter essa certeza de que Deus está disposto a nos salvar todos os dias, em todas as tribulações, pela vida do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lembre-se disso. Nós podemos nos gloriar com ele. Nós esperamos na glória de Deus. Nós estamos num lugar privilegiado, num lugar de vislumbre muito maior de tudo que está acontecendo e num lugar de alcance da grandeza do que Deus fez por nós, na pessoa de Jesus. No que Deus fez por nós, nesse fenômeno que Paulo chama de justificação. Portanto, não deixe se abater.
Não deixe o cansaço tomar conta. Não deixe a desesperança rondar o teu coração. Porque você está num lugar privilegiado. Se você foi justificado, se você entendeu o sacrifício de Jesus, se você permitiu-se ser transformado pelo que Jesus fez na tua vida, então você está nesse lugar. Basta olhar, basta buscar, né, compreender um pouquinho, ou tentar compreender um pouquinho do que aconteceu na eternidade. Você estava perdido, estava morto. E Ele te fez reviver. Ele te deu vida. Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Isso é muito grande. Isso é muito grande. Isso é uma questão de glória. Isso é uma questão de majestade. Isso é uma questão de Deus mexer com tudo que já estava estabelecido na eternidade com relação a nós e promover essa transformação. Portanto, o que Ele pode fazer nas nossas vidas em tempos de tribulação, em tempos de pandemia, em tempos de caos no país, é muito grande. É muito grande. O meu chamado para você, o meu desafio difícil para você nessa noite é: vislumbre a glória de Deus. E que venha a tribulação, porque ela produz perseverança. E a perseverança produz esperança. E nele nós esperamos. Que Deus abençoe a tua noite com essa grande esperança que nós temos na glória do nosso Deus, na grandeza, naquilo que Ele é capaz e pode fazer. Um grande abraço, uma noite muito abençoada a você. Eu quero ainda orar antes de encerrar. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, porque olhando para a tua palavra, podemos vislumbrar a grandeza da justificação, a grandeza da tua graça. Nós podemos experimentar em nós, ó Deus, a tua glória. Muito obrigado, Senhor. E que essa experiência, que esse vislumbre, que esse lugar onde nós estamos nos faça, ó Deus, nos alegrarmos nas tribulações, perseverarmos nas tribulações, tornarmos-nos cada vez mais experientes e sermos cada vez mais confiantes na esperança que temos no Senhor. Dá-nos uma noite na tua presença, uma noite abençoada. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus.